Égua. 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 Olá para você que acompanha o podcast Égua do Papo, que é o podcast do Portal Roma News, na verdade videocast, né, porque agora vocês podem nos assistir. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre relacionamento amoroso, né, sobre namoro. Por quê? Porque junho, além de ser o mês das comidas juninas, né, a quadra junina, que eu adoro particularmente, é também o mês dos namorados. E hoje a gente convidou uma pessoa que é nossa parceira aqui do Portal Roma News, é a psicóloga a Amanda Almeida, que vai comentar pra gente também aqui essas situações, né, que a gente pode estar hoje trazendo para a mesa, né? Thiago Maia, meu colega também, repórter, editor de entretenimento do Portal Roma News, que está aqui com a gente também para bater esse papo, que você pode conferir nas nossas plataformas digitais, no portal e nas nossas redes sociais. Thiago Maia, fica à vontade, amigo. Oi, gente, mais um podcast aqui. Pra quem não sabe, já apresentei esse podcast aqui umas 2 vezes, inclusive, tá? Gente, muito obrigado pelo convite. Na verdade, Amanda, a gente que agradece, né? É verdade. A sua presença aqui. A Amanda, mais conhecida como Pi. Inclusive, põe aí a edição, pelo amor de Deus. Eu não posso deixar de colocar o Pi aí, tá? É isso aí, gente. Obrigada. Eu adoro ser parceira aqui da Roma News. De fato, a gente tem possibilidade de levar conteúdo para muita gente, né, da gente discutir. E esse formato de videocast e podcast, que agora é a atualidade, né, é maravilhoso porque a gente troca de uma forma natural, levando para o público aí muito conteúdo, leve, de forma leve. Fica gostoso de ouvir. Então, contem comigo. Égua do papo, né? É isso aí. A gente traz logo para a mesa, Thiago. Tem alguma coisa que tu quer trazer logo de início pra gente, pra galera começar, né, a gente acompanhar esse bate-papo tudinho? Tem alguma coisa? Tem sim, inclusive um factual logo. A gente já começa falando do show lá do We Love Summer, realizado pela Home Eventos, né, uma das maiores produtoras do norte do país. Aconteceu que a ex do rapaz estava no meio do show do Matheus e Cauã, pediu música, ficou com ela e não ficou. E o relacionamento dos dois, eles não reataram, né, Pi? Não sei se chegaste a Cheguei, eu estava lá, inclusive. Até porque a Pisci aqui, querida, também se diverte. Certíssima. Certíssima. E no sertanejo. E no pagode. Eu de fato assisti e na hora eu paralisei, porque eu queria entender como é que estava acontecendo a coisa. Quando ele falou das meninas lá, que elas estavam chorando, eles estavam cantando uma música lá, Sofrência. E aí elas estavam chorando, ele sinalizou, viu e tal. E aí quando ele perguntou quem era o ex, quando eu olhei assim pro lado, tava uma galera já apontando pro ex. Eu, meu Deus do céu, olha essa cena, o ex tá aqui. Mas até morreu a história. Ele cantou mais outras músicas, daqui a pouco ele chamou o ex. O ex também, eu acho que deve ter feito um finalzinho. Sinceramente, porque ele, na hora me deu uma sensação de ele vai aproveitar esse marketing, quer ficar famoso. Pois é. Porque vamos combinar? Eu tava... Uma chuva torrencial. Tava todo mundo... E todo mundo molhado. Aí o cara sai de trás para a frente para beijar a moça ao som de exclusividade de Matheus e Cauã. Que Senhora e Senhora já é uma grande música. Na época que ele não fez isso antes, porque tava lá no show. E aí resolveu voltar só. Então, enfim, na hora eu fiquei aqui comentando, né, com as pessoas que estavam do meu lado. Eu falei, gente, isso deve ser tudo marketing da própria pessoa. E se empolgou, porque quer aparecer nos telões, nos vídeos, né? E usou a mocinha. E ela também, de forma inocente ou não, porque... Também, né, gente? Vamos combinar? Ela estava lá aos prantos, enfim, sofrendo, fazendo contato, sei lá, lembrando de várias coisas que devem ter acontecido. Pode ter sido um gatilho, né, a música. Ela é, muitas das vezes, um gatilho para lembranças, né? Ela instala na gente memórias afetivas. A música, ela reflete muito isso. E às vezes não é nem a letra, tocou o som, pá, você vai e se remete àquela emoção. E aí, deve ter acontecido isso com ela. Enfim, a gente sabe que jovens, ainda de forma imatura, não contém ainda e não reconhece muito os seus sentimentos, suas emoções, como lida com isso. E aí acabam se atropelando. Foi esse meio que aconteceu, não foi, Tchê? Foi basicamente isso. Segundo as redes sociais, né, e tudo, eles falaram que não voltaram, não reataram, né?
Inclusive, fica a nossa torcida se reatarem ou não, fica a nossa torcida aqui para que tudo dê certo para ambos. Né, Bi? Mas aí eu já começo te perguntando, né, Adriele? A gente já põe esse assuntozinho na mesa. Dependência emocional ou apenas um relacionamento que fica aquele resquício de tipo, eu ainda gosto de você, mas não consigo te superar. Como é que a gente consegue lidar assim com isso? Porque assim, quando a gente gosta muito de uma pessoa, quando a gente namora, a gente gosta muito da pessoa, aí a gente se separa. E quando vê que os dois estão no mesmo ambiente, como foi esse caso, como é que a gente consegue ainda ser um pouquinho maduro ou a gente consegue, aprende a lidar com aquilo? Tem algum... Então, o que vai Como é que a gente trazer faz? amadurecimento Isso. para nós é aprender a lidar com os nossos sentimentos. Então, primeiro a gente precisa reconhecer. Não dá para fugir do autoconhecimento, gente, da autorregulação. Só isso que a gente tem controle. A gente não tem controle sobre o meu ex estar no mesmo ambiente que eu. Eu tenho controle de escolher estar ali, ao ver. Se eu não tô me sentindo bem, eu tenho que respeitar os meus sentimentos. Eu dou conta de ficar aqui. Eu não quero... eu tenho que... Por que ele tá aqui? Ai, meu Deus do céu, é um abusado. É o meu espaço. Não, gente, estávamos num ambiente público, Sim. né? E que eu sabia que podia acontecer isso. Ambos sabem. Porém, muitas das vezes, por você não fazer contato com suas emoções, não reconhecer seus sentimentos, você pula essa parte. E vai lá e encara. Pega a corda dos amigos, enfim. É um modelo de evento de muito jovem. E ali calcula-se que ainda não tem experiência suficiente e vão ter aí uma maturidade aí em construção. E aí o que acontece? Eu não sei lidar com meus sentimentos. Eu não sei validar isso, eu vou ficar isso, chorando no meio da música e falando o nome do ex, porque ela decidiu falar o nome da pessoa. Então, assim... E o sobrenome também. E né? o sobrenome, ou seja, para Pra deixar identificar muito claro É quem você era mesmo, o é cidadão. Então, ali... Tem várias coisas que a gente tem que pesar. Tem autorresponsabilidade, gente. Na hora que eu exponho aquilo, eu também tenho uma intenção positiva de me beneficiar, porque se eu quero voltar com ele, eu vou aproveitar, vou, né, amolecer o coração dele aqui, né, com a música. E o Matheus Cauã, só quer dizer só o Matheus, porque o Cauã não estava, né? Mas podia ter acontecido isso. Ela, com a intenção positiva de querer voltar, acabou se expondo. E aí é isso que acontece. Quando a gente não tem controle, quando a gente não reconhece ou não entende muito sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos, a gente mete o pé na jaca. Acaba tomando algumas decisões que não nos protegem. Porque ali, se não tá conversado, ninguém volta ao relacionamento sem conversar, gente. Sem comunicação, sem diálogo. E Não é pela no meio de um pressão do show, pela oba-oba, pressão né? do oba-oba, o que vai acontecer? Eu vou lá no oba-oba, brinco também e viro as costas quando as câmeras, quando os stories estavam fora dos stories. A gente também não leva. Fora dos stories o negócio é complicado mesmo. É, né? É isso. É. Nós fazemos isso. Nós trabalhamos com digital, né? Já é a nossa forma de comunicar. A gente trabalha com o público, a gente já fala muito com essas pessoas. E o que acontece? Vocês, eu que trabalho, vocês vão lá pros stories e ficam lá chorando porque eu terminei com eles, porque eu quero voltar. E cadê? Não, gente. A gente mostra Fica a tendo superação. A gente mostra o com que certeza. quer. Que a gente quer que o outro veja. E aí eu termino, tem até música que fala isso fora dos stories, né? Eu tô lá chorando, E eu tinha tô até lá aquele mal. meme, né? E fora dos stories, como você Como está? você tá, né? Né? Fora Quem dos não stories. lembra, né? Você que tá ouvindo, você que tá assistindo a gente, quem é que não lembra desse icônico meme, né? Com certeza. Que eu fazia muito isso até na redação, né? Tu lembra dele? Eu fazia muito com a Adriele. Ela chegava assim, meu filho, eu digo, mana, E fora dos stories. Como é que tu tá? É isso. Então, assim, olha a situação. E isso acontece muito porque a gente não se dá o trabalho de silenciar, de aprender a se ouvir e a entender o que eu tô sentindo de fato. É quando você falou, Thiago, sobre dependência emocional, e dependência emocional revela muito sobre isso. São as minhas carências, são as expectativas que eu coloco em relação ao outro, são os meus abandonos, porque quando eu me abandono, quando eu deixo de tirar, eu tiro o foco de mim e coloco só o foco no outro, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais viver sem o outro. E aí eu automaticamente vou criando essa dependência, por quê? Porque eu estou me afastando cada vez mais de mim. E aí eu acabo tornando a minha vida uma vida sem graça, se o outro não tiver, por responsabilidade minha. Quantas vezes vocês já ouviram relacionamentos que as pessoas acabam vivendo a vida do outro? Sim. Sim.
quando terminam, parece que pegam uma pancada na cabeça Parece e não que acabou sabem o lidar, relacionamento, porque acabou a vida, né? Isso. A pessoa perde o brilho. Isso, né? E aí a gente falar de relacionamento, gente, é muito sério. Porque se relacionar com o outro, antes aqui de começar, a gente estava brincando e discutindo aqui, trocando algumas ideias e falar sobre se relacionar não só de forma amorosa. Se relacionar com o outro é um desafio. Por quê? Porque a gente está lidando com indivíduos, com educação diferente, com época diferente, com geração diferente, com modelos diferentes, com valores diferentes. Nós somos únicos. Então, quando eu me relaciono amorosamente com outro, eu estou levando no meu background aqui a minha família, meus traumas, meus relacionamentos fracassados, os meus sucessos. Toda aquela bagagem que vai influenciar Toda naquele aquela novo bagagem. relacionamento. E aí não tem como, vai influenciar. E aí, como é que eu lido com isso? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Porque trauma todo mundo tem, dores todo mundo vai passar. E a gente precisa trabalhar as ressignificações para que eu possa olhar o novo relacionamento como uma nova oportunidade de, a partir de tudo aquilo que eu vivi, eu honro a minha história, eu coloco aquilo que eu aprendi e faço diferente. O que deu certo, eu continuo. O que não deu certo, eu faço mudanças, né? É a questão da maturidade, né? Você acaba aprendendo com os episódios da vida, né? Você, é aquela coisa, influencia diretamente no que vem por aí, né? Essa bagagem. E a gente falou de diálogo, né? Dentro do relacionamento, já mais a fundo. Mas e antes da pessoa, naquele início de relacionamento, por exemplo, aquele casal que tá ficando algum tempo já e aí não tem aquela iniciativa de dizer estamos namorando, ou então você quer namorar comigo. Como que isso deve ser conversado? Como é que a gente pode perceber esses sinais? Porque a gente até comentou antes, no início, né? Que, tem que te pedir namoro. Então, você foi pedir de namoro? Como você tá sabe se tá namorando, te pediram em namoro? Só que depende, né? A geração mais antiga que pedia em namoro até pros pais, já era, né? Parecia assim que era ou pedir a mão. A gente já sabe que os anos foram passando, as relações elas foram se tornando mais superficiais em alguns aspectos, né? E a gente começou a trabalhar uma mentalidade que eu não vou entrar no mérito da questão se é certo ou errado, eu acho que foi uma mentalidade da geração mesmo, que é dos relacionamentos mais fluidos. A gente não carrega mais tanto peso da nossa geração, nossas gerações anteriores, que era, eu precisava me manter, se eu caso com aquela pessoa, eu tenho que ficar gostando ou não, porque a gente tem patrimônio envolvido, porque é uma vergonha se separar. Porque eu vou pra lama. Antigamente, né, os nossos avós imaginavam assim, as mulheres, os homens se sujeitavam a relacionamentos extremamente infelizes para manter o status, né, da família. Tu falaste assim do sobrenome, isso é bem de antigamente. A gente fala, tá namorando com quem? Qual é a família? Fulano de tal, né? Fulano... Ela é casada Ela é com uma da família É tal. o partidão, né? Né? E associavam, os antigos perguntam algo. Hoje não. Hoje as coisas já estão mais, por um lado, isso é bom porque a gente quer ser feliz e a gente não vai, né, ter a oportunidade de não ficar em relacionamentos infelizes para acertar. Porém, as pessoas também estão com menos responsabilidades em se comprometer, com medo de errar, eu acho, sinceramente, né? Com medo de não dar certo, trazendo ali as suas dores, não quero passar de novo por isso. Mas se a gente for olhar para uma geração após a nossa, né, daqueles adolescentes agora, eles pedem namoro, gente. E para eles namorar tem que pedir. Na minha geração, ponto de interrogação. Porque alguns pedem, outros não. Então, eu acho que o que é combinado não sai caro. Se eu sinto necessidade, isso é importante pra mim, é uma regra pra mim, porque eu fui educada assim, eu vou pedir. Mas pro outro pode não ser. Mas ele não me pediu namoro e pra mim é importante. Eu preciso verbalizar isso. Olha, nós estamos Novamente desenvolvendo. entra a questão do diálogo, né? Da conversa. Não tem como. Nós estamos ficando há, 3 meses. Tá super legal. A gente já tem convivido um pouco mais. Já estamos nos conhecendo. E eu queria conversar com você sobre qual é a possibilidade da gente se comprometer. E assim, pra mim é importante a formalização disso.
Faz sentido pra você? É importante? A outra pessoa pode dizer assim, não, mas pra mim é tão bobagem, eu acho que a gente já tá até namorando, eu já me considero. Putz, legal, então que bom que a gente pode verbalizar isso. Era importante pra mim ouvir. Não tem como, gente, fugir do diálogo. Não tem como a gente fugir de uma comunicação clara. Hoje o que tem destruído os relacionamentos é isso. Falta de comunicação. Comunicação nem um pouco assertiva. Pessoas que não sabem expressar o que sentem. Não sabem dizer porque acham que vão se humilhar, que vão se submeter. Que nada, quando eu digo o que eu quero, eu tenho maior possibilidade de acertar. Se eu digo assim, eu gosto assim, olha que maravilha, eu tô dando sinal pro outro, né? Que isso aqui é importante pra mim. E ele vai incluir, é uma possibilidade do outro aprender também. É verdade. Há casos também, Pi, eu acredito, né? E aí você, como psicóloga, traz essa questão pra gente melhor, eu acredito. Mas há casos também que a pessoa até sabe que ela tem que trabalhar mais esse diálogo, que ela quer falar certas coisas, e aí ela pensa, mas será que eu vou desagradar o fulano se eu falar tal coisa? Existe isso também, não existe? Existe, mas você entende que isso é sempre sobre mim, não é sobre o outro? Então eu preciso sinalizar quais são as minhas dificuldades, porque só posso mudar quando eu tenho consciência disso. Por isso que a gente... É a falta de autoconhecimento, gente. Por isso que as pessoas batem cabeça e às vezes aprendem só nos sucessivos erros. Aí tá, balança a cabeça, tenho que fazer alguma coisa diferente. Exato. Mas quando você tá, por exemplo, num processo terapêutico que você já vai aprofundando ali, vai reconhecendo, você para um tempo pra se olhar, fica mais fácil. Eu consigo lidar melhor com as situações. Né? Então, eu não tenho como fugir de vocês, pra vocês aqui, a importância da psicoterapia, a importância de você parar. Gente, cada vez mais nós viemos de uma pandemia que nos mostrou que a gente não sabe lidar nem um pouco ainda com as nossas emoções, nem com a emoção do outro. A gente não sabe lidar com o outro ainda. Somos pequenos. E a área da psicologia, né, das terapias, elas vieram de forma muito forte, mostrando a importância do autocuidado. A nossa saúde mental, ela só vai mudar ou ter amparo se eu fizer por onde? Se eu cuidar. Se eu buscar relacionamentos mais saudáveis, se eu souber o meu limite e dizer isso aqui eu não quero pra mim. Tá? É sempre sobre mim, não é sobre o outro. Acaba que a relação acaba sendo até um espelho da gente, né? O outro é sempre um espelho da gente. Então aquilo que eu reclamo, aquilo que mais me incomoda, gravem aí. Segura. Aquilo que mais me incomoda revela aquilo que eu preciso desenvolver em mim. Olha, pega esse rec. Pega essa informação. Peguem os incômodos de vocês. Ali está que revela, ali está a chave daquilo que você precisa melhorar. Que você precisa se desenvolver. Olha só essa lição aqui na mesa, então você aí que tá assistindo, tá ouvindo, anota, porque a Pi falou. A nossa Pi falou, hein? Entendeu? Inclusive, bota outro Pi aí, mais outro Pi. Porque realmente acontece isso, né? Às vezes, se relacionar com o outro é muito complicado, como você mesmo falou. Independente de relação Gente, amorosa. eu não acho complicado, eu acho desafiador. É um desafio, porque... É algo que você tem que sair da sua zona de conforto. Pronto, Isso. Maravilhoso, mas isso é maravilhoso. Por que a gente vai olhar como um problema? A gente vai olhar como um desafio. Eu tenho coisas a aprender. Se aquele cidadão lá, aquela cidadã tá lá, tá me incomodando, se o fato como ela fala comigo me incomoda, sou eu que preciso desenvolver habilidades, seja de resiliência, de escuta, de me comunicar melhor, de sinalizar aquilo que eu não tô gostando. Porque às vezes eu fico no incômodo, mas eu não digo que eu não gosto. Eu quero que o outro adivinhe. Ai, aqui tá, não. Aí é que tá, né? É um Brasil. ponto, isso é um ponto que agora tu colocaste, que eu vejo em muitas relações, né? De pessoas muito próximas, que eles deixam de falar aquilo que incomoda e isso acaba dificultando ainda mais as coisas. Sim, pior que é verdade. Porque Pessoas entre uma que problemática... lidam com, parece que todo mundo tem uma bolinha de cristal. Né? Acho que Fica vai ali, adivinhar tudo e pronto, outro Sim. já sabe. Ah, uma outra coisa, gente. O óbvio também precisa ser dito. Olha aí, fica a lição. Porque o Bota que é na tua óbvio lista para número mim 2. não Pode é não óbvio ser óbvio para pro você. outro, exatamente. Então, aquilo que eu acho que é óbvio precisa ser dito. Porque se é importante para mim, eu preciso para validar o outro. Porque realmente tem isso. Ah, mas ele é claro que ele entendeu. Claro que ele sabe que É claro que ele sabe do que eu tô falando.
Às vezes não tá tão claro assim na cabeça do outro e a gente precisa ou às dizer. vezes você não se faz entender para o outro, né? É Tipo, a essa gente- questão justamente de tu colocar o que tá realmente te incomodando, né? O que é. Porque o outro não tem essa bola de cristal. Enfim. Que é o que a gente, a maioria... Na verdade, eu até me incluo, né? Nesse povo que acha que tem que ter uma bola de cristal, porque às vezes eu tenho esse costume. Eu vou logo dizer, vou me expor aqui, eu tenho esse costume de... Vou ver se a pessoa adivinha, né? Joguei aí, pegou no ar, quem não pegou, não pega mais, entendeu? Mas como é um desafio, né? Então é uma constância. É que a maioria das pessoas, acredito eu, que também não tenham tanta paciência para ter essa constância de colocar na cabeça. Tipo, mais uma vez, vamos aprender a lidar, vamos ser tolerantes e tal. Mas Ainda por ser um desafio, não quer dizer que as pessoas não devam enfrentar. Porque às vezes Isso. tem gente que tem medo de desafio, né? Então, eu não vou me preocupar com isso, então eu não vou entrar numa relação. Vou ficar sozinho. O que a gente pode dizer para essas pessoas que pensam assim? Gente, olha, eu não vejo nem um pouco ruim que você ficar sozinho. Ao contrário, a nossa companhia ela precisa ser apreciada. As pessoas, inclusive, estão ficando mais dependentes emocionalmente porque não sabem ficar sozinhas na sua própria companhia. Esse é um ponto também. Então, Um você se contentar com a sua companhia, ser feliz consigo mesmo, isso também é óbvio, então. Mas o óbvio precisa ser dito, então me diga. A gente feliz com a nossa própria companhia, a gente consegue ser feliz. A gente consegue, se eu sou feliz, se eu fico bem, independente de estar com o outro, eu consigo ficar feliz. Sem pressa, eu não vou me projetando, eu não vou cheio de expectativas, colocando um peso na relação, como se aquilo fosse, como se o outro fosse me fazer feliz. Eu que tenho que ser feliz, independente do que o outro vem para somar. A gente tem que se relacionar com o outro para somar, para fazer bem. Se não tá fazendo bem, não tem que porquê. Só que eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tava até lendo sobre isso hoje. Casais infelizes que fazem de tudo pra se manterem felizes. Olha essa frase. Pesado. Pesado, né? Mas vocês já prestaram atenção que os casais estão infelizes e estão brigando pra continuar juntos. Porque normalizam a dor. Porque normalizam um desrespeito. Porque normalizam a desculpa. Silêncio no estúdio, gente. Aqui é papo de reflexão. Papo de reflexão. inclusive, pra você que tá assistindo, bota na... Você que tá ouvindo aí no fone de ouvido, né? Porque o povo geralmente escuta podcast no fone de ouvido no volume mais alto. Fica aí a dica. Pegou essa? Papo de reflexão. E agora a gente vai refletir também. Você aí vai refletir, né? O casal vai refletir. Falando em reflexão, Pi, a gente falou de terapias, né? Fala um pouquinho dessa questão da terapia de casal também, né? Porque a gente falou do autoconhecimento. E quando é que isso é feito, assim, em dupla, né? Como é que é trabalhado Então, isso? é legal a terapia de casal, sabe? Porque é a possibilidade que você tem de reconhecer aquilo que precisa melhorar e aquilo que eu posso manter de uma forma sistemática, de uma forma coordenada. Então, é a possibilidade que o casal tem de juntos estarem... Eu costumo dizer para os meus clientes no consultório, eu atendo muito, né? Terapia de casal, eu faço muito terapia de casal. Nós somos um time, lidem como um time. Não é o que o outro precisa mudar e eu fico esperando aquele mudar, não. Se eu tô vendo que o outro tá tendo dificuldade, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso te ajudar? Então, será que eu segurar um pouquinho mais te ajuda? Se eu soltar um pouquinho mais te ajuda a fazer essa mudança? Nós somos um time. Então, a terapia de casal, ela é uma possibilidade do casal se ressignificar, de fazer novos acordos, de forma orientada, sistemática e de colocar luz naquelas situações que não estão fluindo, ajustar a comunicação, ajustar os acordos, alinhar os valores. Porque é isso, gente. Você se relaciona com outro, você não vai aprofundando. É só no decorrer do processo que você vai conhecendo a pessoa. Você não pergunta lá quais são todos os teus valores, quais são todos os teus propósitos, quais são onde tu queres chegar. E aí no meio do caminho acaba a gente que quando a gente faz isso, há situações em que acontece de você jogar logo toda essa carga desses
dessas perguntas e desses questionamentos. E a pessoa até se assusta e se afasta também, Pri. Isso afasta, de certa forma, o casal, no início de uma relação, trazer tudo isso afasta um pouquinho. É porque as pessoas não estão acostumadas a falar de forma clara, porque não deveria afastar. Deveria ser, putz, stop, eu vou saber se eu quero entrar nesse relacionamento ou não. Mas o que junta? O que atrai? Pensem em vocês aí. O que atrai em vocês quando começam a se relacionar com outro? A gente começa pela parte física. Ah, isso é verdade. Inclusive... Pela química, os feromônios. A gente fica lá... Feromônios, atração. E aí a gente encontra lá na festa, sei lá, no banco, no bar do parque, sei lá, né? É verdade. Como a pessoa olha tá aquela vestida. pessoa, como ela se apresentou, e aí você cria uma imagem. A idealização do parceiro. Começou aí. É Começou aí a verdade. confusão. É muito real. A gente cria e olha e diz, putz, aquilo. E aí aquilo já é uma misturada dentro daquilo que eu quero, do que eu leio do outro, mas não é o outro. Eu não sei nada do outro, mas eu já sei tudo. Eu já acho que eu sei tudo. Aí eu me apaixono. Aí eu me aproximo. Gente, é só um minutinho, só te cortando, gente. Ela tá falando de mim, tá? Porque eu sou essa pessoa. Inclusive, o pessoal diz na redação, não é, Adriele, vai até confirmar, que falam que eu sou uma pessoa extremamente exigente quando eu quero me relacionar com uma outra pessoa amorosamente. Porque eu vou nesses critérios, o primeiro um, o segundo outro, Tu e é uma depois eu pessoa quebro que a minha cara. idealiza. Esse é o ponto. Será que eu idealizo? Exatamente, a idealização Pior. não correspondida. Algumas vezes eu me leva à sinto frustrado, outras frustração. não. Às vezes eu digo, não, realmente, ó, volta. Volta a estaca zero, vamos pra outra. Então, a gente começa nessa, já com algumas projeções. Aí tá, beleza, eu começo a conhecer a pessoa. Então, a gente tem uma imagem, certo? Aí eu começo a conhecer a pessoa. E aí, quando a gente está se conhecendo, a gente tem um tipo de atitude, porque a gente está envolvido e tal, se conhecendo, tudo é mais novidade. E aí a gente vai se apaixonando e vem muita energia e tal. Aí a gente começa a entender a pessoa de um jeito. Aí eu resolvo depois casar, ou namorar, sei lá, 3, 4 anos. Já tô com 3 versões. Que é a pessoa de verdade, porque quando ela não tá movida mais pelaquela paixão, é ela. Ela no dia a dia, ela com as dificuldades dela, ela é ela. Aí eu começo a... Não, mas não foi essa pessoa que eu conhecia. Eu começo a querer mudar a pessoa. Mudar a pessoa. Por quê? Porque quem idealizou? Onde está o erro? É verdade. Na minha idealização lá de trás. Porque a pessoa, ela é aquilo. Ela sempre foi aquilo. Ela sempre foi essa versão aqui, a terceira. Mas desde quando eu olho, eu já criei ali várias situações. Aí eu passo a conhecer aquela pessoa, a conviver um pouquinho, né, aos poucos. Sim. E aí eu já criei vai uma caindo outra. a real. Outras E versões. quando eu passo a conviver de fato, entro maiores os conflitos por causa disso. Inclusive até casamentos, né? Quando, tipo assim, cada um vivia na sua casa. De repente, quando só se casa, né? Moram juntos, aí começa a ter uns conflitozinhos no Pois é. começo, Gente, né? mas vamos combinar? Essa história do ficamento, isso pra mim é uma expressão nova. O Henrique Juliano já tá até com uma música chamada Ficamento. Ficamento. O que é um ficamento, Amanda? É um fica com sentimento. É aquela pessoa que eu quero continuar solteira, mas eu gosto só daquela. E eu quero ficar só com ela. Mas eu ainda não namoro, porque eu quero ter a sensação de estar solteiro. O ficamento, Amanda, é o que a gente pode dizer que é uma pessoa Estágio, né? que não, porque a gente também tem a questão do relacionamento aberto, né? O Exato. ficamento, O poliamor. olhando por tem esse tudo. lado. O ficamento seria, então, essa caracterização do relacionamento aberto? Tem alguma coisa? Não, porque Relacionado. pelo significado que ele deu, é você não ter esse comprometimento de estar fechado, né, no ritual de ter todos esses compromissos que, teoricamente, o namoro exige. Mas você gosta só daquela pessoa, é só com ela que você quer ficar. Então, gente, é uma complicação que as pessoas estão... Porque o que é namoro? É uma oportunidade de você conhecer a pessoa, de você aprofundar,
né? Mas é um E ter significado que foi dado. compromisso, né? E ter compromisso. Então, mas depende. Depende Porque tem muito. pessoas que namoram e que abrem espaço para um relacionamento aberto e são Exato. fiéis ali e tal. E tá em comum acordo, que é combinado, não sai caro. Volto a dizer. Voltando aqui à história do ficante. Você começa a conhecer a pessoa e fica com ela. Percebe porque talvez muita gente tenha demorado para estabelecer esse comprometimento de fato. Porque você vai conhecendo e depois você vai se desencantando. E aí talvez não role namoro, seja né, ainda tem uma atração física, tem tesão e tal, beleza. Mas não é aquela pessoa que você quer misturar famílias, porque quando você se compromete, você já mistura outras pessoas, né? Amigos, família, viagens e tal. Não é só comprometimento de ficar ou não com outras pessoas. Envolve um outro cenário. Envolve mais pessoas no convívio daquele casal. Sim. E aquele tem gente que círculo, não ele se está expande. disposto a isso ainda. Não tem certo ou errado, tem o que eu quero. Bom, se eu já tô ficando com 3 meses com aquela pessoa, ela ainda não me apresentou pra família, ela ainda não me envolveu e isso é confortável pra mim, não, eu tenho que sair, não tenho que ficar assim, mas é porque o outro é safado. Ah, porque não me pediu namoro. Ah, é porque tá só me enrolando. Não, você tá sendo enrolada porque quer, Você gente. ter consciência Não, mentira. daquilo, de onde você tá se metendo, onde você Exatamente. tá e se você realmente quer, se te faz bem ou não. Eu acho que vale muito essa reflexão mesmo, né? A gente Vai lá, o que a auto-refletir. gente quer? A gente quer ficar projetando no outro, chama o outro de safado, descomprometido e tal, mas eu tô ali. Então se não tá bom pra mim, Ainda aceita, né? Por Eu que que saio. eu tô ali? Fica a pergunta. Aí, por que vocês estão numa relação assim? Entendeu? Olha, mas a gente já ficando por aqui, Só que que a é gente já difícil, estourou né? nosso tempo. Olha Já, só. Já. Tá vendo como o papo fluiu? Foi E bacana? foi muito rápido. Pra mim, a gente ficava até mais uma horinha ainda, só porque esse papo de relacionamento rende rende. pra caramba. E a gente só falou de alguns pontos. Imagina se a gente tivesse mais uma hora, um podcast de 2 horas. Ei, tinha hoje eu muita falei coisa. até lá na minha rede social, eu fiz até uma enquete perguntando sobre isso. Quando terminam com você, como você reage? Cada um vai reagir de uma forma, uns seguem, eu não tô nem aí, outros ficam na sofrência, outros vão lá, imploram, querem voltar, não sabem lidar Vai no com show isso. de sertanejo. Vai no show de sertanejo para Eu tentar estava. voltar. A questão a gente não sabe lidar com o fato de, por exemplo, eu quero, mas o outro não quer. E o que eu faço para respeitar esse momento? Um relacionamento só dá quando os dois estão no mesmo movimento. Então, se eu estou ficando com uma pessoa que para ela é confortável isso, mas para mim não é, o porquê que eu tô ficando? É porque eu quero que seja do meu jeito, eu quero insistir na minha versão, eu quero que aquela pessoa não termine comigo, eu vou lá e tento manipular aquilo, quero reconquistar, e ao invés de olhar, disse, putz, o que eu preciso aprender com o que eu tô passando agora? Como eu posso me desenvolver? Não deu certo por quê? E silenciar, se dar um tempo só, até para avaliar se vale a pena investir naquela relação. Se olhar um pouquinho com mais distância, porque quando a gente está tumultuado de emoções, a gente não consegue ter uma leitura coerente. É, uma leitura Essa é a mais verdade. clara. Exatamente não clara e pé no consegue. chão do que tá acontecendo. Porque realmente, quando a gente se apaixona, a gente vai flutuando. E vai flutuando, flutua, e quando cai, a queda é grande. Então, porque a gente cria um monte de imagem, a gente projeta um monte de desejos que são nossos. Que o Exato. outro não precisa atender, gente. O outro é o outro. A gente precisa aceitar ele como ele é. Imperfeito como nós. Se a gente entender que as pessoas são imperfeitas, que nós somos imperfeitos e o outro Sim. também, a gente passa a olhar com mais compaixão para o erro do outro. E aí já melhora muita E coisa, para mim, né? já melhora. Já melhora E muita aí eu vou coisa. ficar ou não naquele relacionamento. Eu posso escolher, né? Eu posso escolher. Exatamente. E pra você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente aí no seu fone de ouvido, se inscreva, compartilha, manda esse conteúdo pra todos os teus amigos, mostra aí pra todo mundo que esse conteúdo vai ficar disponível lá no portal romanews.com.br, nas plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube. Mais uma vez a gente quer te agradecer, viu, Pi? Por Obrigada, poder- viu? Mais uma vez, bota o Gente. Pi, por favor. Bota o pi. O Bota papo o realmente pi. é égua do papo, né? E Égua foi do égua do papo. papo. Que a gente nem viu a hora passar. E a você que acompanhou até o finalzinho aqui, tá? Com a gente ainda até esses segundinhos finais. Muito obrigada. Você pode acompanhar, o Thiago já deixou aqui, né? Mas você confere também na descrição do vídeo.
É isso, gente. Isso, obrigada, Agradecer pela gente. parceria, a Adriele estreando aqui comigo na apresentação. E muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça que o Portal Roma News está lá com vários conteúdos para você conferir. E, é claro, aproveitar. E a Pi também. Tá lá. Inclusive lá no Divã com a Pi, vai lá, confere lá os conteúdos. Enfim, somos parceiros e a gente tá falando não só de relacionamento, mas a gente fala de vida, né, gente? A gente fala de pessoas. certeza. Exatamente. E o Égua do Papo também, a gente fala aqui de pessoas. A gente fala de rotina, de cotidiano, de dificuldades, desafios E aqui. de pessoas E para de pessoas. pra né? pessoas. Exatamente, pessoas para Exatamente. pessoas. A gente vai ficando por aqui e até a Tchau, próxima, tchau. gente. Até a próxima Égua do Papo. Égua. 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 Égua.